Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Nesta noite, aqui reunidos, vamos falar de um assunto que nós já começamos algumas mensagens atrás, que é sobre diagnósticos médicos, versus a palavra de Deus. E se você ainda não assistiu às outras duas mensagens, eu falo a vocês, eu dou esse conselho, vai lá no nosso canal e assiste a parte 1 e a parte 2. Essa aqui será a parte 3. E que nós temos que entender, irmãos, que nós estamos numa guerra espiritual. E a palavra do Senhor diz em Efésios 6:12, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades da maldade nos lugares celestiais. Guarde isso que Jesus falou, através do apóstolo Paulo, para que a gente possa entender essa mensagem hoje. E essa mensagem, ela vai mexer com a sua fé também. Ela vai colocá-los em xeque-mate. E eu tenho meditado nessas mensagens. Essa madrugada acordei meditando nessa mensagem e fui realmente buscar o entendimento. E realmente Deus tem razão. Nós perdemos a linha, a direção verdadeira. Nós fomos enganados. Satanás está nos enganando e minando a nossa fé. Nós estamos praticamente como um ser humano normal, antes de aceitar Jesus. Apenas agora nós temos a salvação porque cremos em Jesus e o aceitamos. Mas a fé está quase nula na vida das pessoas, daqueles que se diz crente. E por isso que eu estou trazendo essas 3 séries de mensagens que vai mexer com a sua fé. Eu falo para você que não assistiu a parte 1 e a parte 2, é muito importante para você entender. Uma eu falo do que está acontecendo no mundo físico. A outra eu falo como tudo se iniciou. E hoje eu vou dar uns dados para vocês aqui espiritualmente, quem é que está fazendo tudo isso e como tudo começou na vida das pessoas aqui neste mundo. Amém? Isaías 55, versículos 7 a 9, nós vamos entender. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Então o Senhor diz que o ímpio, quem que é o ímpio? Aquele que conhece a palavra, mas não está obedecendo. O pecador é aquele que está no mundo. E o justo, aquele que é justificado. Então ele está falando com o ímpio. A pessoa que conhece a palavra está dizendo, volte ao conhecimento. Esse assunto que eu estou falando hoje, ele sempre existiu. Só que hoje, conforme vai passando o mundo, o mundo vai passando os anos, as pessoas estão cada vez mais presas a isso que nós estamos falando, vamos falar hoje. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor iria abreviar os dias, ou seja, Ele vai até antecipar um pouco a volta dele, porque senão todos irão se perder. As pessoas estão perdendo a fé, e sem fé é impossível agradar o Senhor. A igreja está virando uma reunião de recreação, às vezes de coach, às vezes de aquele stand-up, às vezes uma reunião apenas de fachada para cumprir as suas obrigações. Não, já fui na igreja, uma religiosidade, mas não é um lugar mais de fogo. Eu não estou falando de cura, de manifestação, pode até haver, às vezes nem toda a cura tem a ver com a fé da pessoa, a misericórdia de Deus é grande, ou Deus está usando um justo, assim como usou o centurião para curar o seu servo, e assim por diante. Mas no geral, lá fora, a igreja não está mais trazendo às pessoas, quando eu falo igreja, um ensinamento, não está trazendo às pessoas uma condição
para que ela possa guerrear contra as forças malignas do mal. Apenas elas adquiriram alguns artifícios, alguns pensamentos, sempre culpando Deus, provação de Deus, vontade de Deus, é a mão de Deus, e Satanás está aí matando, roubando e destruindo, e as pessoas culpando a Deus. Como já aconteceu lá no Éden, né? Adão culpando Deus por ter dado a mulher para ele, e a Eva culpando a serpente por ter enganado ela. Então, o ser humano continua o mesmo, só que está piorando, irmãos. Cada vez mais nós temos visto, a Bíblia diz por multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Aquele mal que está vindo desde Adão na vida das pessoas, né? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. O que é amor? O que Deus está falando? O que Jesus está falando aqui? Está falando que a obediência à palavra, a confiança na palavra. Eu não obedeço algo que eu não confio. Então, a confiança que as pessoas, a fé que vem por dar a palavra, está acabando, irmãos. As pessoas vão buscar, hoje eu estou falando de diagnósticos médicos, de doença, de enfermidade. Hoje, uma palavra de um médico tem muito mais poder do que uma palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E nós vamos entender como tudo isso aconteceu. E ele está chamando ao ímpio, volte para o conhecimento meu, que vocês estão deixando de lado. Vamos lá. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então veja, na mensagem, eu não vou falar muito da mensagem, principalmente a parte 2 fala um pouco disso, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que nós temos onde nós decidimos. E nós lá fala por que perdemos, né? Por que nós decidimos errado. Então assiste a essa mensagem, parte 2, que vocês vão entender. Então, o pensamento das pessoas hoje, se eles têm um pensamento errado, eles vão tomar um caminho errado. Mas por que eles têm um pensamento errado? Se servem a Deus, estão na igreja, até mesmo pregando o Evangelho, né? Por quê? Porque falta o conhecimento das coisas, porque deixaram de dar ouvido a Deus como deveria. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, quando Moisés subiu lá no monte, e quando ele voltou, encontrou lá, e foi Arão, irmãos, que permitiu fazer aquele bezerro de ouro, e adoraram, né, aquele bezerro de ouro lá, como se fosse um Deus. Eles queriam dar uma face, eles queriam dar uma imagem, mas Deus já havia falado, não faça imagem de nada, nem do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e não se prostre diante dele. Irmãos, não fazia muito tempo que Deus havia falado, feito, não fazia muito tempo que Deus já tinha feito um monte de milagres, tirou eles do Egito. Eles estavam com os milagres frescos, água de pedra, abriu o mar, pão todo dia, e assim por diante, todo mundo já conhece. Então vê, e nós, que estamos há 6.000 anos, longe desses quase 5.000 anos mais ou menos, longe desses acontecimentos, né, que já se passaram, nós não vimos, nós não estávamos lá. Imagine a nossa fé perto da deles. E eles mesmo assim desobedeciam. Então não é uma questão de tempo. Deus ele quer mostrar para nós que nós podemos viver, não importa a época, que você crê na palavra, é como se você estivesse perto dele. É como se você estivesse vivenciando uma vida ao lado dele, realmente, verdadeiramente, porque Deus é real, Deus é verdadeiro. Mas mesmo assim, eles não deram ouvido ao que Moisés pregava e mostrava para eles. E nós vimos tudo isso que aconteceu depois.
Mas eu quero trazer agora para a mensagem de hoje. Eu quero que vocês entendam, eu fiz algumas anotações aqui, porque são alguns números, alguns dados, você vai encontrar até na internet, se vocês quiserem confirmar o que eu vou falar, porque vocês vão se espantar de como nós somos enganados. O diabo engana na nossa cara e a gente acha que Deus está errado e ele está certo. Vamos lá? A ciência tenta curar aquelas pessoas que não creem. Então, toda pessoa que não crê em Jesus, na palavra, não vive por fé, a ciência, ela apareceu aí. É um artifício que Satanás usa, e muito bem, nós vamos entender como ele usa, amém? E por que ele usa, para fazer com que venha substituir os milagres que Jesus fez. A ciência, ela tenta, ela sempre tentou, e não é desde a época de Jesus. Essa ciência de medicamentos, de cura, remédio, médico, é desde o Egito, irmãos. O Egito antigo, desde lá, isso já vem. E nós vamos chegar nessa parte. A ciência busca curar nosso corpo, desacreditando de nossas realidades mentais, espirituais, emocionais. Irmãos, a ciência não acredita que nós temos um espírito e uma alma. A ciência crê que nós temos uma energia que chama, podemos falar que, uns falam que é cosmo, vida, e temos um corpo. Então a ciência, ela estuda o corpo, células, sangue, né? As bactérias, os vírus, mas jamais eles entendem, né? A não ser que o médico, o cientista seja um cristão. Mas a maioria são todos ateus. Então eles não entendem essa parte que nós pregamos isso na parte 2, né? Vou estar sempre falando aí para você se formar, mas eu quero saber mais sobre esse assunto da alma e do espírito. Assiste a parte 2. Então a ciência, ela não tem como existência o nosso espírito e a nossa alma. Nós somos um ser, depois que morreu, vai embora. Não tem mais. E essa vida que a gente... Isso aí é consequência de uma energia que eles nunca conseguiram provar de onde que vem, como vem, mas não dão a ela, né, a consistência, não dão a elas a veracidade e nem jamais vão admitir que a vida vem de Deus. Eles não acreditam nisso. Então eles tratam o homem aqui, no mundo físico, porque eles veem. Eles só acreditam naquilo que vem. E quando analisam o homem, né, faz os exames, eles conseguem ver as mutações, as mudanças. É nisso que eles se baseiam, nas evidências. A alma e o espírito não têm evidência, porque é invisível, ninguém vê. Amém? Então vamos lá. Então, a ciência busca curar nosso corpo, só o corpo, desacreditada de nossas realidades mentais, espirituais e emocionais. É como querer consertar um carro mexendo apenas na carroceria. Eu vou consertar esse carro, não anda, fundiu o motor, a parte elétrica pegou fogo, mas eu só vou mexer na carcaça. No que está dentro, lá debaixo do capô eu não vejo. Então a ciência, ela cuida da gente assim, só da carcaça. Ela tem coisas que ela nunca vai conseguir resolver. Por quê? Porque ela não consegue chegar lá. Porque ela não consegue chegar realmente no nosso espírito, na parte espiritual. Ela tenta, através de psicólogo, psiquiatra, né, dar cura, né, aos sintomas, mas nunca aquilo que causou o mal. Então, na mensagem passada, a gente também fala sobre isso, né, da onde vem. Voltando aqui, nosso corpo é complexo, conectado entre os componentes chamados corpo, alma e espírito. Então, eles não entendem que nós somos 3 partes. Deus é o único que tem o guia completo do ser humano. E o homem tenta descobrir os segredos do ser humano. Vocês vão entender, irmãos, que a medicina é o maior engano que existe no mundo.
mas nós acreditamos. Calma, espera, não fique nervosos, entendeu? Mas por que nós cremos nisso? Porque nós deixamos a fé. Nós estamos muito longe daquilo que Deus nos fez. E quanto mais longe de Deus você está, mais você vai acreditar neste mundo e nas coisas que neste mundo tem. Então veja, se você tem um carro, vamos ver, na marca Volkswagen, né? Você vai no mecânico, o mecânico não consegue encontrar o defeito. Mas se você levar lá na Volkswagen, aquele que produziu, aquele que tem o número de todos os parafusos, todas as peças, eu creio que eles vão saber consertar esse carro. Por quê? Porque eles são os construtores. Assim também, Deus sabe quem nós somos, de que nós somos formados, e Deus sabe o que está causando o mal. O médico, ele sabe daquilo que ele vê no mundo físico. Aquilo que as reações químicas, né? O corpo, ele recebe um remédio, tem uma reação química, e aí vai lá e os sintomas desaparecem. Mas não quer dizer que curou, nós vamos entender isso. Eles só tratam remédio, só remedia, mas não cura. Por mais que nos pareça que fomos curados. Por que não? Não vou adiantar, vou deixar lá para frente. Amém? Então veja, Deus é que sabe, Ele que é o Criador. E nós acreditamos muito mais no que um médico, ser humano igual nós, fala, dá o diagnóstico, dá o exame. Não, mas é o fígado. Não, mas isso é o câncer. Realmente, fisicamente é. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades e hostes malignas nos lugares celestiais. A nossa guerra é no mundo espiritual. Tudo está acontecendo no mundo físico porque no mundo espiritual está errado. É o salário do pecado. Ele perdoa os nossos pecados se nós voltarmos para Ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mais um, até 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, um homem natural, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, né, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque elas se discernem tudo no mundo espiritual. Nós não conseguimos compreender a mente de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele tem os pensamentos, tudo já registrado na palavra. O que eu e você temos que aprender, entender, aceitar, está escrito já. Não precisamos ter todos os nossos problemas, eles são resolvidos por aquilo que já está escrito. Mas nós, por às vezes não darmos ouvido, ou não termos como se diz, uma intimidade com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, nós deixamos de dar ouvido a Ele e passamos a dar ouvido ao espírito deste mundo. E neste mundo jaz do maligno. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele usa as nossas faculdades mentais e o nosso corpo sente dor. Você está sentindo dor. Você está doente. É verdade. Como ele usa os nossos 5 sentidos. E o mundo espiritual, que não é palpável. Mas tudo isso aconteceu por causa de Adão e Eva, né? Que separou o pecado do mundo espiritual. Agora a gente não consegue mais sentir. Só sentimos o mundo físico. E só conseguimos sentir o mundo espiritual, né, de Deus, o reino de Deus, através do Espírito Santo. Nós sentimos o mundo espiritual do mal, da maldade, através de demônios. Quando os demônios se aproximam da gente, falam na mente, como até falou com Jesus, fala conosco toda hora, e nós sentimos tudo aquilo que o mundo espiritual maligno tem para nós. Doenças, enfermidades, miséria, toda a destruição vem do inferno, vem do reino das trevas. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, vem do trono de Deus, vem do reino de Deus.
Agora, nós decidimos em quem nós vamos crer. A nossa mente, ela tem que ir para Deus. Lá na mensagem do capítulo 2 eu falo, da mensagem 2 eu falo, por que nós perdemos essa condição. O livre-arbítrio fala tudo lá. O homem, tentando curar algo divino, irmão, o corpo é divino, foi Deus que fez. Nosso corpo é divino. É como uma criança tentando consertar uma Ferrari do último ano. É impossível um homem curar algo divino com coisas humanas. Não, eu fui curado, né? Eu fiz cirurgia, não, eu tomei o remédio, eu faço tratamento, os sintomas desapareceram. Calma aí, nós vamos entender tudo o que está acontecendo com você. Nós somos enganados e muito bem enganados. Infelizmente, por quê? Porque nos afastamos muito de Deus, da verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por mais que as pessoas estejam tomando remédios, cada ano que passa, as pessoas ficam mais doentes. Por mais que as pessoas estejam tomando remédio, você pode ver, você toma um remédio agora, daqui a pouco vem outro problema, você toma outro remédio, você toma um xarope, você toma não sei o que, você toma não sei o que lá. Tem aqueles que estão tomando remédio direto, e cada vez mais as pessoas hoje estão tomando remédio. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Não só aqui no Brasil, no mundo, com esse vírus aí, quanto as pessoas foram em busca de remédios. Foram ou não foram? Por causa dos sintomas, falaram que o vírus mata, né? Todo mundo viu matando, mostraram na televisão, muita gente morreu perto das pessoas. Morre, lógico que doença mata, câncer mata, vírus mata, bactérias matam, isso é verdade. Mas as pessoas precisam entender de onde que vem isso. Lá na mensagem número 1, né, eu falo mais sobre isso. Mas voltando aqui, vamos observar algumas coisas, algumas estatísticas. Se somarmos, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, as pessoas morrem por erro médico. Pessoas que morrem por erro médico no Brasil são 55 mil pessoas por ano. 55 mil pessoas por ano, erro médico. Você pode entrar no Google e você vai encontrar. Pessoas que morrem por efeito de remédios errados, tratamentos errados, 225 mil pessoas só no Brasil. Morreram aí 670 e poucas pessoas de Covid, né? E morrem no Brasil normalmente todo ano de remédio errado. De remédio é muito mais, 225 mil. E de diagnóstico médico, erro médico, 55 mil, ou seja, quase 300 mil pessoas. É normal morrer por causa de médico que erra e remédio que mata. E o pessoal está preocupado com 675 mil de Covid aí. E esses números, se a gente for espremer aí, dizem que tem coisas erradas aí nos diagnósticos aí. Mas não estão. Presta atenção. Irmãos, câncer, morre mais gente de erro médico do que de câncer no mundo inteiro. A terceira doença, a primeira doença eu esqueci, a segunda é cardíaca, a segunda é erro médico e quarta é câncer. E o pessoal tem um medo de câncer e não tem medo de ir no médico e não tem medo de tomar remédio. Pega lá a bula, efeitos colaterais. Aí você começa a olhar, você fica doido. Causa mais mal do que o bem. Mas nós achamos normal. Nossa mente, nossos pensamentos, por conviver neste mundo, né, por esquecer quem nós somos e o que Jesus fez na cruz, nós achamos normal e vamos embora. Nós corremos muito mais risco de morrer por causa de remédio e diagnóstico de médico errado do que de câncer. Mata muito mais pessoas que vão ao médico com remédio errado do que morrer de câncer. E tem gente que se preocupa mais com isso. Só estou dando um dado que você vai poder até encontrar na internet. Outra coisa.
No mundo, morrem 2 milhões de pessoas por erro médico por ano. 2 milhões, né? 2 milhões de pessoas. É muita gente, irmãos. É muita gente. Aliás, e muita gente não acredita. 2 milhões é em alguns países, eu não peguei todos. É como se aqui no Brasil 6 jatos jumbo caíssem todo dia, matando gente. Mas muito mais morre gente de remédio errado do que de Covid, irmãos. Vou dar um dado aqui. 81% da população estão tomando remédio. 81% da população está tomando remédio. E todo dia nasce uma farmácia. Você pode ver numa cidade. Hoje tem mais farmácias que boteco. Por quê? É o grande negócio hoje do mundo. É o que controla o mundo, é a indústria farmacêutica. Vocês podem ver, eu não peguei esses dados, a propaganda de farmácia, de remédio, de tratamento médico na televisão é a que mais existe. Mais do que cerveja, mais é de médico. Vários, plano médico, remédio, plano não sei o que lá de médico, farmácia não sei o que lá, remédio bom para isso, remédio bom para aquilo. Se persistir de sintomas, consulte o seu médico, vai no seu médico. Então, o que mais nós ouvimos de propaganda hoje é sobre médico, remédio e tratamento médico. A fé vem por onde? Por ouvir. Por ouvir. É por isso que o povo sofre, por falta de conhecimento. Então, vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos ver o que é farmácia, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesses versículos 4 que eu vou passar agora, para que você entenda como que Deus mostra a verdade para nós. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, lembra que eu falei que a luta é contra a carne e contra o sangue? Não, mas sim contra as potestades, ossos da maldade, principados da maldade nos lugares celestiais. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então não adianta a gente arrumar desculpa. Se você quer conhecer o mundo espiritual, olha para a criação, olha para tudo que está acontecendo neste mundo. Olhe, que você vai conhecer. Agora você tem que conhecer a verdade, que é a palavra. Olha que você, por que nós chegamos nessa conclusão hoje? Porque nós olhamos a palavra e olhamos para aquilo. Eu dei dados, eu dei estatística, mas ninguém vê isso. A pessoa está com tanto medo que elas querem inocular as coisas, me dá, eu quero, e aí por diante, sem saber o que está acontecendo. Vocês vão ver no final. Mais um. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, às vezes, a pessoa acha que está sendo sábio, optando por certas coisas. Mas o Senhor chama essas pessoas de loucos. Falou, se vocês observassem a minha palavra, e vocês observassem o que eu falo através do meu espírito, olhando para as coisas criadas, as coisas estão acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui, abrir um parênteses, nós estamos aqui em 2022, né? No mês de fevereiro, está tendo lá o ataque da Rússia contra a Ucrânia, né? O que está na televisão é tudo mentira, não é nada daquilo que está acontecendo. Ali tem um outro propósito, é uma outra coisa,
Mas as pessoas, por não conhecerem política, não conhecer história, vão acreditar naqueles que estão falando, aqueles que estão falando, que são jornalistas, né? Então eles estão aproveitando uma oportunidade, sabe que o povo é ignorante, que o povo não conhece, e os que conhecem são a minoria e não têm voz. Então não adianta. Não tem nada a ver o que estão falando com aquilo que é a realidade e por que está acontecendo isso. Amém? Não estou aqui defendendo X nem Y, mas não é o que está acontecendo, o que eles estão tentando mostrar não é. A imprensa não mostra. A imprensa mostra um outro lado. A imprensa é do mundo. Ela mostra aquilo que Satanás quer, aquilo que Satanás coloca. Agora, nós temos que aprender história, temos que aprender as coisas, porque o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Entender um pouco de política. O povo não quer saber, né? O povo só chega lá, vou votar em quem? Nesse aqui. Pronto. Ah, aquele lá não gostei. Vou pegar o... Então as pessoas têm que saber, têm que entender um pouquinho para ver, para saber o que está acontecendo. Cheguei no 22. Então o povo acha que está sendo sábio. Ah, porque eu ouço o filósofo, porque o doutor XY, ele é mestre, ele é o maior, ele é não sei o que lá, ele é professor, ele é o mais... Irmão, ele só entende de corpo, ele não entende de espírito, de alma. Acabou. Ele não tem condições de curar uma pessoa. Eles têm condições de remediar aquilo que a pessoa está passando. Amém? Quando você toma uma anestesia, eles até te cortam, você não sente nada. Te costura, no outro dia que você vai, a hora que você acorda, você começa a sentir a dor. Mexe tudo em você lá dentro, não é verdade? Porque eles te remediaram. Eles fizeram, você toma lá, uma vez eu fui no dentista, estava com um dente infeccionado, que dor, irmão, que dor. Eu fui no Rio Preto aqui do lado, de madrugada o cara me atendeu, o dentista lá tem 24 horas. A hora que ele colocou anestesia, foi como se tirasse a dor com a mão. Aí ele foi lá, abriu, tirou a infecção, fez o canal, deu tudo certo. Remediou. Mas se ele não tirasse a infecção, ia voltar tudo depois. Então existem remédios que remediam por um tempo. Aí depois tem que mudar o remédio, porque aquele lá o corpo... E tem vários, né? Eu estava vendo... pode ver aí no médico, eles têm sempre uma amostra grátis. Tem ou não tem? Não dá amostra grátis? Sabe o que é aquilo lá? Você está sendo cobaia. É uma nova droga que eles lançaram. Fala, dá para os seus pacientes, aí fica observando quando eles voltarem. Aí você anota e passa para a gente, para o laboratório, porque eles não sabem o que vai acontecer. Ele só é cobaia. Todos nós somos cobaias de vários produtos médicos aí, né? Mas nós não temos, a gente acha que o médico sabe, que o médico entende Não, o médico entende de dar remédio. Ele vai lá no computador, hoje eles estão lá no computador, eles procuram saber, para dor de estômago, tem esse, deve ser esse, toma esse aqui, 7 dias. Se não der certo, você volta. Aí faz o exame tal. O exame deu isso, o exame não deu nada, mas você está com dor? Mas toma isso aqui uma semana. Se não der certo, você volta. Quer dizer, ele não sabe nada. Eles não entendem de ser humano. Só quem entende de ser humano é o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Farmácia. Essa palavra farmácia está em tudo quanto é lugar, né? Onde vende o quê? Onde vende o quê? Droga. Umas é drogaria. Farmácia. Mas a farmácia é a mais antiga. A farmácia é derivada de uma palavra chamada farmaqueia. Eu vou explicar para vocês. O que quer dizer farmaqueia? Farmaqueia é uma potestade das trevas. É um principado das trevas. Farmaqueia. Amém? Essa potestade surge no Antigo Egito, cerca de 5.500 anos atrás. Amém? 3.000 anos antes de Cristo, 3.500 anos. Raiz desse nome é farmacon. Significa veneno, drogas, medicamentos, da qual provém a palavra farmácia. Então, na verdade, a farmácia,
é a mesma coisa, presta atenção. Eu não estou falando que a farmácia é demoníaca. Eu não estou falando que de remédio é demônio. Presta atenção. É a mesma coisa que eu abrisse um estabelecimento e colocasse lá Satanation. Entendeu? Não quer dizer que eu sou, aquilo é Satanás. Não, é uma palavra derivada. Mas tem um sentido. Eu vou lá e consagro aquelas roupas. Né? Vamos fazer uma loja de roupas chamada Satanation. Foi derivada da palavra Satanás, e Satanás nós sabemos quem que é. Só que já dá para entender que aquilo tem alguma coisa errada. Como que eu vou colocar, por exemplo, a iniquidade? A palavra iniquidade, no nosso português, né, é Avon. Avon. Alguém já usou o produto Avon? Você acha que eles colocaram esse nome à toa? Ah, eu não sabia que Avon é iniquidade. O que é iniquidade? Maldade, maldição. Então tem a ver, tem alguma coisa no meio. Amém? E essas coisas que tem coisas do mundo satânica, vende, é gostoso, é cheiroso e vende muito. Faz maior sucesso. Mas por que o povo? O povo não tem conhecimento. Então, aquilo que foi consagrado a demônio, nós não podemos tomar e comer. Não estou dizendo que remédio é consagrado a demônio. Presta atenção. Remédio tem uma outra função no nosso corpo. Vamos entender daqui a pouco. Apocalipse 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Os pastores, que não têm cuidado das ovelhas e só estão trabalhando para si próprios. Está lá em Isaías. Os que praticam o que, irmãos? Feitiçaria. Farmaqueia é feiticeiro, feitiçaria. E o resto nós já sabemos. Vamos lá. Irmãos, a farmaqueia, o remédio, ele deriva da alquimia. Alquimia também lá, muitos anos atrás, na época que eu falei, 6.000, eram pessoas que eram chamadas de feiticeiros. Olha a história como começa. Esses feiticeiros pegavam vários produtos químicos, misturavam e produziam certas coisas. Se você for pegar no nosso dia a dia, a feitiçaria, uma feiticeira, uma bruxa, né? Você vê lá, tem um caldeirão, coloca unha de gavião, com cauda de lagartixa, com língua de urubu, e faz um feitiço e dá uma poção mágica para as pessoas ficarem o quê? Hipnotizadas. É ou não é? Ou dominar a pessoa, ou colocar o mal na pessoa, ou matar a pessoa. É assim que a feitiçaria funciona. A alquimia, ela veio daí. Ela começou essa mistura. Se você for pegar o remédio, ele tem um monte de produtos químicos. Só uma mistura, passado por alguns processos e sai daquilo. Para quê? Porque o nosso organismo, esses produtos químicos saem da onde, irmãos? Da terra. E nós somos formados do quê? Da terra. Então, alguns produtos, eles trazem alguma reação no nosso organismo, produzindo o efeito que a gente chama, humanamente falando, de cura. Mas não é cura. Porque nós sabemos que toda doença, toda enfermidade veio através do pecado. Você pode ser curado, sintomas, remediou, mas o mal ainda continua no seu corpo, no seu DNA espiritual, no seu DNA físico, e você vai poder passar isso para gerações passadas, gerações que vão vir. Eu, Senhor, visito a iniquidade ou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você vai no médico, principalmente cardiologista ou aqueles que cuidam lá esqueci o que fala, que cuida de diabetes. Como que chama a especialidade? É endocrinologista. A primeira coisa que eles falam, alguém mais tem diabetes na família? Alguém mais tem problema? Porque doenças hereditárias. Doenças hereditárias. Então, aqueles tratamentos contínuos são tratamentos que não é para cura,
Você nunca vai... Se o senhor não tomar esse remédio, se a senhora não tomar esse remédio, você morre. Tem que tomar para o resto da vida. Porque está remediando os sintomas, mas não está curando a doença. Porque não pode. Eles não têm condições de curar, irmãos. E nunca vão conseguir. Eles estão tentando fazer tudo artificial hoje. Coração artificial, acho que tem fígado artificial. Saiu agora o peixe artificial. Já tem ovo artificial. Você come o peixe, a carne bovina, já estão produzindo, vão começar a produzir, já está em experimento. Você vai comer um bife como se fosse carne de boi, porém é artificial. É o mesmo gosto, o mesmo cheiro, eles começam a reproduzir, mas não tem aquilo que Deus colocou. Imagine o que eles colocam no meio para sair aqui. Imagine todas as químicas que eles vão colocar e o que vai ocasionar isso no nosso organismo. Está dando para entender? Faz um bife e mata a fome. Bife de filé de peixe, irmão, igualzinho. A cor, tudo, o cheiro, tudo. Eu vi isso, né, faz pouco tempo, numa reportagem. Então eles produzem coisas, mas não tem aquela substância natural que Deus criou. Eles precisam usar muitas coisas ruins para produzir aquilo que a gente acha que é bom. Mas voltando aqui, assim como o feitiço ou a poção mágica, o espírito farmaqueia atrai as pessoas para torná-los parte de um sistema que escraviza a vida, que é o tratamento médico. Então, a farmaqueia, esse espírito está por detrás disso. Como espírito, o espírito mal está por detrás de tudo mal. Não quer, você tem uma influência maligna. Por exemplo, você não tem ódio, você não tem raiva. Às vezes não dá vontade de matar alguém que faz coisa errada. Às vezes você não quer vingança. É o espírito mal que chamamos de iniquidade dentro de nós. Então, o remédio, ele é causado, foi feito, foi falado, foi pregado, foi mostrado, né, no decorrer da humanidade como uma solução para a cura. E nós acreditamos e nós aceitamos. E deixamos Jesus de lado. Jesus não tem poder de cura mais. Jesus mostrou que ressuscitou morto, que tinha morrido doente. Curou gente paralítico de nascença, cego de nascença. E Jesus falou, quem crê em mim poderá fazer obras maiores do que essa que eu fiz. Mas nós esquecemos disso. Então esse espírito lança um produto, como droga. Droga é natural, mas existe um demônio por detrás da droga? Lógico que existe. Que faz as pessoas se viciarem. Né? Vai lá, toma. O remédio também é uma outra droga química, mas é uma droga. E hoje tem várias por aí. Então não quer dizer que aquilo lá é endemoniado. Não. Existe um espírito que faz. Álcool, então todo põe no carro. Álcool, as pessoas bebem álcool. Quer dizer que o álcool tem demônio? Não, álcool não tem demônio. Mas existe um espírito que faz você tomar aquilo lá, para você ficar embriagado, para você fazer besteira. Então, existe um espírito que fala, você está doente, você está enfermo, você precisa tomar essa substância. Por que Satanás faz isso? Para matar o teu corpo, para destruir. Veja que eu dei a estatística, tem mais gente morrendo de erro médico. As pessoas não têm medo, irmãos, não têm medo de morrer. Né? Não estou falando que médico mata, viu? Médico quer salvar, mas eles erram, porque eles não entendem de ser humano. Quem entende de ser humano é Deus, mas eles, dentro da sabedoria humana, eles, né, e usam, a maioria certa, é claro, mas nós não devemos, maldito é o homem que confia no, mas se você não tem essa fé, vá ao médico, toma remédio, por quê? Não quer dizer que você vai perder a salvação, você só vai ter problemas de saúde e não vai ter uma vida em paz, você vai ter muitos problemas com a saúde, porque um remédio causa isso, você vai tomando um remédio que dá ataque cardíaco, efeito colateral, ataque cardíaco. Aí você toma para uma outra coisa, uma inflamação, mas ele pode dar ataque. Irmão, lá na frente você vai ter problema de coração, porque você tomou muito tempo aquele remédio, e assim por diante. Deu para entender? Por que eu falo que é Satanás? Não é o médico, não é a farmácia, não é o remédio. Irmãos, é que a gente, por não ter fé, a gente busca esses venenos para curar. É isso que eu quero mostrar. Vocês vão entender agora. A salvação é para todos. Mesmo pessoas que
que estão presos a remédio, mas não desfrutará da saúde que Deus nos dá. Farmaqueia é uma bomba que qualquer momento vai explodir. O remédio é uma bomba que vai explodir. Cura aqui, mas depois... O exemplo é droga, irmãos. Uma pessoa que usa droga, todo dia. Remédio não é uma droga, vende na drogaria. O que acontece? Vai ficar viciado, vai ter alguns problemas cerebrais, né? Vai ter vai comer menos, vai comer coisa que não presta, vai beber, ou seja, vai debilitar o seu organismo em outras partes. Olha isso aqui. Os remédios operam igual a feitiçaria, criam aparente cura, mas esconde os sintomas. Tudo, irmãos, tudo vem da alma e do espírito, não é do corpo. Médico e remédio é para o corpo. Eles vão tratar os sintomas, mas não causa, não trata nunca o problema. Nunca. Eles vão remediando. Tem pessoas que têm depressão, dão remédio. E a depressão é por quê, irmãos? Por que a pessoa tem síndrome do pânico? Já preguei muito sobre isso aqui. Não tem nada a ver com lopatia, com problema físico. Tudo espiritual, tudo emocional. Tudo começa no mundo espiritual. O paracetamol, em alguns países até proibido, é um dos medicamentos que mais destrói o fígado. E o pessoal, tudo que toma aí, Advil, todos esses remédios que a gente toma para dor de cabeça, não sei o que lá, todos têm paracetamol. E tem gente que toma essas coisas o dia inteiro, todo dia, 2, 3, dor de cabeça, dor nas costas. Paracetamol é um veneno que todo mundo, e você vai na farmácia, no médico ele te coloca. Agora, olha isso aqui. Irmãos, vacina. H1N1. Qual que é H1N1? Para que é essa vacina? Contra a gripe suína. Amém? Você sabe de que ela é feita? A maior propriedade dela? A gripe suína é feita com células cancerígenas de animais. A vacina. Não é essa que é da Covid. Essa daí nem sei. Ninguém sabe. Tem muita coisa. Os médicos falaram já o que tem. E o pessoal toma vacina todo ano. Vai lá, reforça. E tem células. Pode causar, né, tumores, assim por diante. Mas por quê, irmão? Vem de remédio. E como que nós vamos falar contra? Não tem como. Não tem como. Se você não tem fé, você tem que tomar, irmão. Se você tem um problema, você tem que tomar. Mas saiba que você está tomando algo que vai trazer uma reação de outro lugar na sua vida. Mas nós precisamos. O povo precisa. Porque talvez não consegue viver nem muito. Está cuidando da carne? Não, está prejudicando no outro lado. Mas está aí. Mas por quê? Nós vamos agora chegar no final. Nós deixamos de ser aquilo que nós deveríamos ser. A cruz de Jesus, lá na cruz, agora versus a farmaqueia. Isaías 55, 4, 5. Olha como Jesus é perfeito, irmãos. Todo mundo conhece, né? Então vamos lá. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos. Um líder, aliás, Isaías 53, 4, 5. Desculpa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas o quê? Doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, o pecado, o erro, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, maldições hereditárias. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos o quê, irmãos? Se nós somos curados, por que nós não buscamos cura naquele que faz? Mas Jesus pagou o preço para isso. E nós deixamos de crer nisso. Nós nos envolvemos muito com este mundo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Sinta em seu coração agora. Sinta no seu próprio ser o que o Pai sentiu em seu coração
ao ver seu filho sofrer na cruz, imagine o pai vendo o filho sofrer por causa da gente, né? Essa decisão foi para demonstrar esse imenso amor que ele sente por nós. E quanto ele nos amou para nos tornar o que, irmãos? Saudáveis. Deus, ele fez esse sacrifício com o filho dele para nos trazer o que? Saúde. Olha o preço que ele pagou, Jesus pagou para nós sermos saudáveis. Ele levou todas as nossas, ele pagou o preço, ele morreu na cruz, as chicotadas que ele levou, as feridas que ele teve, tudo, todo o sofrimento, todo o derramamento, toda a dor que ele sentiu, para que a gente fosse uma pessoa saudável. E mesmo assim, nós desprezamos o que Jesus fez na cruz. João 19:30. O poder das enfermidades e seus espíritos foram totalmente destruídos pelas feridas de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Acabou, está consumado a obra. Jesus, ele morreu, ele já nos deu a vitória, já nos deu a cura, ele levou as doenças e as enfermidades. Mas nós continuamos doentes. Nós continuamos indo ao médico pedindo remédio. Às vezes nem no médico vai direto à farmácia. Mas veja como que está a nossa fé. Eu não estou proibindo, eu não estou dizendo que é errado ir ao médico, que é errado tomar remédio. Estou dizendo que Jesus já nos curou. Mas nós não temos. A nossa mente, nossos pensamentos está voltado a este mundo. E é por isso que o povo sofre. Estou chegando no fim. As pessoas, crianças doentes. Existe um monte de crianças, pessoas doentes. E o Senhor diz ao seu filho, a ciência tem um diagnóstico. Deus conversa com Jesus. Vê tanta gente sofrendo, crianças, gente tomando remédio, cirurgia, vai no hospital, você fica, irmão, muito triste ali. Aí Deus conversa com o filho agora, lá que ele está à direita do Deus Pai, e fala o seguinte, filho, a ciência tem um diagnóstico. Não se importam com o que fizemos para eles através da cruz. A ciência dá um diagnóstico para ele e eles não se importam mais com aquilo que você fez na cruz, que nós fizemos na cruz por eles. A ciência está dando diagnóstico, eles estão crendo, toma isso, toma aquilo, e o que você e eu fizemos na cruz não está valendo mais nada para a humanidade. Principalmente, até para os crentes. A humanidade é uma coisa, agora e o povo que se diz de Deus? Olha isso aqui, 2 Crônicas 6:28. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Em qual Deus confiamos nossa vida e saúde? Nos diagnósticos, aquele que nos dá o diagnóstico, que é a farmaqueia, produzido pela farmaqueia, ou em Deus Pai que nos deu a sua palavra? Em qual Deus nós confiamos? Aquele que dá o diagnóstico através da farmaqueia, através da ciência, dos remédios, dos diagnósticos, ou da palavra de Deus que diz que nós estamos curados? Em qual Deus nós temos acreditado? Olha o que Deus fez, o que Ele assumiu diante de nós. 28, né? A 30. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou agora por qualquer crente, ou salvo, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então veja, uma oração diante de Deus, de uma pessoa que é de Deus, Deus vai ouvir e vai ver o teu coração. Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração
Ele prova pensamentos para dar a cada um, segundo os caminhos, atitudes que a gente toma. Irmão, a oração de um justo tem muito poder. A oração, me trouxe à memória, irmãos, aquela passagem do Gideão, né? O povo escravizado, os filisteus, tudo lá, escravizando eles, morando em caverna. Aparece lá o Senhor, um anjo para ele, conversando com ele. E ele fala, mas quem sou eu? Eu sou o mais pobre. Veja a escravidão que ele estava. E Deus mostrou, de 32 mil pessoas, só com 300 pessoas lá, eles venceram os inimigos. Deus mostrou o poder, que nós não precisamos desse mundo, da força desse mundo, mas sim da confiança nele. Aqueles que confiam nele de todo o coração. Aquele que realmente, quando ora com fé, porque está escrito na palavra e está decretado a verdade. Mas nós procuramos dar ouvido a este mundo. Tudo já foi nos dado. Olha isso aqui agora, que eu preguei bastante durante essa pandemia, eu não sabia por quê. Daqui a pouco eu chego nele. Já lemos 2 Crônica, né? Nós tornamos o sistema médico, farmacêutico, em uma fortaleza para nos proteger e refugiarmos das doenças. Amém? Todos nós, tornamos essa indústria farmacêutica, o sistema médico farmacêutico, em nossa proteção para a saúde. Sendo que Jesus já nos deu a cura de todas as doenças, já levou todas as doenças, mas nós acreditamos, nós fazemos os planos, nós fazemos todo o tratamento, nós cremos no diagnóstico, porque nós já colocamos isso como uma proteção para não ficar doente, sendo que Jesus já levou as doenças. Onde está a nossa fé? Isaías 30, olha isso aqui, Isaías 31, 2. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus. Colocou a medicina como um único sistema confiável de saúde para eles. Nós fizemos isso. A nossa fé confia mais em médico do que na palavra de Deus. Que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Versículo 2. Que desce ao Egito, as coisas do mundo, Egito representa o mundo, sem me consultar. Foi o que aconteceu com o rei Asa. O rei Asa ficou doente, ao invés de buscar o Senhor, buscou os médicos, morreu. Para buscar proteção no poder do faraó, da Farmaqueia, e refúgio na sombra do Egito. Versículo 7. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Versículo 15 e 16. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação. No arrependimento do pecado que causou o mal, que está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, a sua saúde. Na quietude e na confiança na palavra que está a nossa saúde. Mas vocês não quiseram, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalo veloz, velozes serão os seus perseguidores. As pessoas estão negando a palavra de Deus. O refúgio, a paz, tudo que nós precisamos. Efésios 1,3 diz, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Mas quem é que tem essa fé? Agora eu queria ler Salmo 91, para terminar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Irmãos, esse salmo sumiu da Bíblia na época da pandemia. Acabou. Eu falava muito dele, né? Cadê o Salmo 91 que ninguém... Nos pastores, tudo, ninguém mais acreditou em Salmo 91. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, na casa de Deus, morando com Deus, amém? Vou explicar o que é isso. Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, viu? Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, aqueles que não confiam na palavra. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, se, condição, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda ou na sua casa, porque a seu anjo ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra do demônio, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois você conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, oração. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. O povo tem medo de morrer. Amém? Salmo 91. Sumiu da Bíblia na época da pandemia e sumiu na Bíblia de muita gente até o dia de hoje que se diz crente. Porque não confiamos mais no Senhor. Quando nós enfrentamos a adversidade, nós buscamos no mundo. A nossa luta não é contra a carne e não há nada neste mundo que possa desfazer o mal que entrou, porque a porta que ele entrou foi do mundo espiritual. O mal vem do mundo espiritual. A bênção vem da onde? Do mundo espiritual. Agora, se você está enfrentando o mal, é lá no mundo espiritual que você vai vencer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, olha aí, se for destruída a temporária habitação terrena, o que ele disse, irmãos? Que nós temos que habitar no esconderijo, na sombra do... É ali a habitação dele, a casa dele. Aqui nós já estamos no reino dele. Se for destruída a temporária habitação terrena, se vier algum mal aqui neste mundo em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O que quer dizer isso? Temos que nos converter, à medida que nós vamos nos convertendo, nós vamos tomando posse dessa casa. Nós vamos habitando nesta casa, que é o esconderijo do Altíssimo. Então, quanto mais nós cremos na palavra de Deus, mais nós nos revestimos dessa casa. E é nesta casa que nós temos o quê? A proteção. Esse mundo pode fazer o que quiser, mas Deus falou, nesses aqui ninguém entra, ninguém toca. Então, temos que nos converter, e ao passo que conhecemos a Deus, então nós vamos ser revestidos desta morada. E essa morada nos garante a vida e paz. Não uma vida destruída com medo de morrer, porque quando por nós temos medo de morrer, nós buscamos a farmaqueia. E a farmaqueia nos dá aquilo que os médicos, não estou dizendo que o médico é ruim, que eles são maus, não, irmãos, eles só fazem aquilo, eles tentam nos salvar. Eles tentam fazer, mas com conhecimento humano, não com conhecimento de Deus, porque eles não creem que existe o espírito e a alma. E nós não somos só carne. Eles nos veem como uma pessoa. Tanto é que usam células cancerígenas de animais para fazer uma vacina para tentar nos salvar. E assim por diante. Estão usando de tudo quanto é coisa, químicas, produtos químicos aí tirados da terra para fazer em comprimido de xarope para tentar nos curar. Eles fazem de tudo. Só que o erro é muito maior do que o acerto. Aplaudo o Senhor Jesus.